Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like e ative o sininho. Boa tarde, na paz, sou do Rio de Janeiro, o anticristo vem da Turquia. Na verdade, Mauro, o que a Bíblia fala em relação à região onde se encontra a Turquia é que o trono de Satanás está lá, fica lá em Apocalipse capítulo 2,13 diz isso, e depois, no mesmo livro, no capítulo 13, versículo 2, fala-se que o dragão, que é uma representação de Satanás, deu a besta, que representa este império que o anticristo irá usurpar e assumir a liderança, diz que o dragão deu à besta seu trono, grande poder e autoridade. Se o próprio livro diz que o trono do dragão está na Turquia, na verdade na costa oeste da Turquia, né? Na cidade de Pérgamo, e depois diz que o dragão vai dar este trono à besta, significa que no momento desta cerimônia de posse, quando ele recebe do dragão poder, o trono e grande autoridade, ele vai exercer essa função, ele vai liderar este império, ele vai governar a partir da Turquia. O texto provavelmente não está dizendo que ele vai nascer lá, ou que ele será um primeiro-ministro ou presidente, não importa qual regime do momento. O fato é que quando ele assumir essa liderança profética prevista nas Escrituras, ele vai governar a partir de lá, né? Então, na verdade, a gente não sabe dizer exatamente de onde é que ele surge, onde é que ele nasce. Há pessoas que acreditam que há textos bíblicos que digam onde ele vai nascer e tudo mais. Eu sei que tem muitas coisas na Bíblia que falam de particularidades bem curiosas, bem interessantes sobre o anticristo, inclusive da sua etnia, da sua ascendência genealógica, da sua religião, as crenças que ele terá, as suas motivações, a sua ojeriza, seu ódio e obsessão pelo povo judeu e daí em diante, né? Mas o que é importante é saber que ele surge no cenário mundial como um chifre pequeno, se comparado a chifres anteriores que estarão no cenário antes dele. Porque nas profecias de Daniel, quando falam sobre a preparação para o que vai ser o reino do anticristo, diz que primeiro surgem 10 reis, que formam uma espécie de confederação de nações, ou poderíamos chamar de império também. São 10 nações em aliança com o mesmo propósito. Eles dão a esta confederação, né, que é chamada de Apocalipse de besta, eles dão a esta confederação todo o seu poder, sua autoridade. Eles são representantes de nações e naquela aliança eles formam ali um mesmo propósito. Só que, posteriormente, depois que os 10 reis idealizam e formam este futuro império, surge então o anticristo, que é chamado de chifre pequeno, provavelmente porque está sendo comparado com a expressividade dos 10 chifres anteriores da formação original, e aí ele antipatiza com 3, ele derruba os 3 e parece que assume a liderança. E aí sim, o anticristo passa a governar o império que não foi formado por ele, não foi idealizado por ele, não foi estruturado por ele. Porque eu sei que tem muita gente que pensa que o anticristo é o grande idealizador, o grande líder, aquele que tem a visão, aquele que vai fazer, o que vai ser o grande canalizador, né, de tudo que vai acontecer nesse período. Mas na verdade ele é um usurpador, é uma das características mais marcantes dele. Ele não cria este império, ele não idealiza este reino, ele não vai conseguir agregar as pessoas a si por causa de um suposto magnetismo pessoal, embora, depois que ele receba trono, poder e grande autoridade, que é uma espécie de unção diabólica, né? Colocada sobre a vida dele, ele está sendo aí capacitado, selado por Satanás para realizar coisas grandiosas, a Bíblia diga de fato que ele inclusive realizará sinais. E não é por outra razão que no livro de Apocalipse, mais especificamente aí no texto de João, no livro de Apocalipse, ele é chamado de profeta falso, que é apenas, no meu ponto de vista, mais um dos títulos que a Bíblia traz, apresenta para a pessoa do anticristo. Ele é chamado de muitos nomes em muitos textos. Não havia uma espécie de sindicato dos escritores do Antigo Testamento, ou de escritores da Bíblia, para que eles pudessem combinar entre si qual seria o termo usado para se referir à pessoa do anticristo. Até porque viveram em regiões diferentes e épocas diferentes. E por causa disso a gente tem que identificar nos contextos o personagem que está sendo mencionado em cada profecia. E a gente acaba percebendo que ele é chamado de muitos nomes diferentes em muitos textos proféticos, mas quando a gente junta todos os pedaços das profecias, a gente tem o que os americanos gostam de chamar de the big picture, né? O quadro completo, o quadro real, a grande imagem da coisa. E você observa que ele é um líder que ele acumula em si mesmo características específicas, e ele em si, como o próprio islamismo permite, é um líder político, militar e religioso.
Não são 3 homens diferentes que vão cada um se responsabilizar por uma das áreas deste império que a gente chama de o império do anticristo. Não, é um mesmo homem, um mesmo líder que faz sinais, porque ele é um profeta falso, e essa característica de realizar sinais, ainda que sejam enganosos, não é apenas João quem fala sobre ele, que por isso o chama de profeta falso, mas o próprio Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz isso também, né? Que ele faz sinais que são provenientes da mentira, sinais, maravilhas e tudo mais, mas nós sabemos que ali em 2 Tessalonicenses 2 ele está falando do filho da perdição ou do iníquo, que também é uma das formas de se referir à pessoa do anticristo. Então ele é um líder religioso, é um líder político e é um líder militar, tá? É basicamente isso. Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.